Pastor, e o chamado, ele é só ministerial? Vamos supor assim, você cumpre ele só dentro da igreja ou você pode ser chamado para outras coisas? Vamos supor, ser um grande comerciante, médico, tem assim ou é só ministerial chamado? Não, então, recentemente eu até ministrei um curso sobre isso, né? Existe aquilo que a gente chama de chamado geral. O chamado geral é aquele que todos os crentes eles têm uma responsabilidade a anunciar o amor de Deus, anunciar a cruz, anunciar a salvação e anunciar o retorno de Jesus. E existem chamados específicos. Chamados específicos têm a ver com aquilo que você desempenha para a edificação do ministério. Então, alguns são chamados, como diz a Bíblia, para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas, ao longo do ministério de Jesus, nós tivemos pessoas que serviam a Jesus com seus bens. Havia ali as mulheres que tinham posses, essas mulheres tinham riquezas, e elas serviam a Jesus com as suas propriedades, com os seus bens. Então, é muito claro nós observarmos que existem pessoas que elas servem a Jesus das mais diversas formas, das mais variadas formas. Quando nós falamos de ministério, sim, ministério especificamente, nós temos algumas coisas como pregadores, pastores, evangelistas e diáconos. Mas dentro do reino de Deus, existem várias camadas e várias áreas onde você pode estar servindo a Deus. Então é uma ignorância, às vezes, a pessoa entender que o chamado ele está restrito a quatro paredes. Ele nunca esteve, em nenhum momento da igreja, ele nunca esteve. Inclusive, quando os discípulos quiseram ficar presos em Jerusalém, Deus levantou uma perseguição que fez eles saírem dali para anunciar o evangelho. Então, hoje nós temos vários veículos, como a televisão, como a rádio, como as redes sociais, e são todos veículos onde Deus se utiliza de pessoas para alcançar as almas, sejam eles influenciadores, sejam eles radialistas, como o nosso amigo pastor Misael, sejam eles como você, Dani, que tem feito um grande trabalho tanto na área terapêutica quanto na propagação do evangelho, e através desse que nós podemos chamar aqui de um podcast. Então são várias e várias áreas que Deus pode chamar alguém para anunciar o seu nome. E você, menina, você já sabe para que você foi chamada, né? Qual área que você foi chamada? E na Bíblia fala também, né, pastor, que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, né? Então, isso daí é um entendimento que nós precisamos ter. Os muitos chamados é aquela seleção. Imagine alguém que vai servir o exército. Meu filho agora está servindo o exército, o pastor serviu o exército. Ele pode concordar comigo aqui. Várias pessoas se alistam, mas dentro desse alistamento existe aquele processo seletivo. No processo seletivo existe aptidões físicas, exames médicos, exames psicotécnicos, e conforme vai passando por aqueles tipos de provas, então aqueles que são aprovados, eles ingressam. Então entenda que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, e o processo da escolha, ele envolve o processo de provação para aprovação. É por isso que muitos até ingressam no ministério, mas não conseguem concluir o ministério, porque eles não passam por esse momento de provação e aprovação. Entendeu? Legal, sim. Né? Entendi. Interessante, né? Porque e é isso mesmo, né? Que às vezes a gente corre atrás e não consegue, como que eu posso falar? Vencer, né, pastor? Sim. E o que o senhor diria para essas pessoas, né? Que estão nesse processo de ir atrás do chamado, de correr atrás do seu chamado, para o seu propósito? Então, em primeiro lugar, o seguinte, né? Primeiro, entender que você foi construído para Deus. As frustrações, elas ocorrem na nossa vida quando nós focamos em nós. Nós vemos o profeta Elias depressivo dentro de uma caverna pedindo a morte. Por quê? Porque ele olhava para ele, para os fracassos dele, para as angústias dele, as tristezas dele. Quando se olha para Deus e entende o propósito de Deus, é onde está a minha motivação.
As pessoas hoje, elas precisam aprender a vencer frustrações. Eu tive muitas frustrações na minha vida. Frustrações na área de liderança, na área da pregação. Na área da pregação eu tive várias. Mas muitas vezes eu preguei e desci do púlpito achando que Deus não tinha me chamado para isso. Duvidava do chamado e daquilo que Deus tinha falado. Mas a palavra que eu tenho para essas pessoas chama-se perseverança. A perseverança é a insistência naquilo que você acredita. Então, quando nós abandonamos a promessa, nós estamos dizendo que não acreditamos naquele que nos prometeu. Se nós acreditamos naquele que nos prometeu, então nós vamos perseverar. É o que diz a Bíblia, aquele que persevera até o fim será salvo. Então, toda obra que você realiza, você precisa perseverar. Você, por exemplo, já teve momentos do seu trabalho que hoje você está exercendo que você teve vontade de parar, que você achou que não era isso, que talvez não ia dar certo e que tinha muitas dificuldades, mas você insistiu, e porque você insistiu, você começou a ocupar um lugar diferenciado. Então essa é a palavra que eu tenho para essas pessoas: perseverança. Ô pastor, e quando a pessoa ela não quer cumprir o seu chamado? Aí tem uma coisa que a gente tem que falar aqui, irmãos. Existem pessoas que podem. Existem pessoas que podem recusar, negar, abandonar, e não é uma coisa boa, viu? Porque no final o Senhor vai prestar contas. Há uma parábola chamada parábola dos talentos, e que Deus vai cobrar o que foi feito dos talentos. Então existem pessoas que elas até podem fazer isso e vão se ajustar com Deus no final dos dias. Mas existem aqueles que não podem nem que eles quisessem. Nós temos o exemplo de Jonas, que tentou não cumprir e acabou cumprindo na marra. Nós temos o exemplo de Jeremias no capítulo 20, quando ele está tão frustrado que ele diz que ele não vai pregar mais, mas ele sente um fogo arder nos seus ossos e ele continua a pregar. Nós temos exemplos de pessoas que ao longo do ministério pensaram em parar. Nós temos Moisés pedindo a morte, nós temos o próprio Elias, nós temos vários. Temos o apóstolo Paulo, que em dado momento desesperou da morte, mas essas pessoas não conseguiram parar. Então existe um grupo, um seleto grupo de pessoas que Deus chama, e aí eu quero diferenciar, são pessoas que são escolhidas desde o ventre, porque não são todas as pessoas escolhidas desde o ventre, mas existe um grupo que sim. E estas pessoas que são escolhidas desde o ventre, essas não têm opção. Elas não conseguem parar. Como diz Agostinho, elas vão se arrastando pelo caminho, porque é melhor se arrastar pelo caminho do que correr fora dele. Interessante, né, pastor? E hoje as pessoas elas acham que tem que ser super-homens, super mulheres maravilhas, né, pastor, para fazer isso. E não, né? O senhor, conforme o senhor falou, e todos tiveram, né, o seu momento de fraqueza. Né? E acho que é nesse momento que Deus se aperfeiçoa, né? É o reconhecimento da sua incapacidade que revela o Deus que está em você. Eu diria que, na verdade, as pessoas que acreditam que devem ser super-homens são orgulhosos. São orgulhosos, vaidosos, soberbos, arrogantes. Lamentavelmente, eles pagam um preço muito alto por essa arrogância. Porque quando nós somos soberbos e arrogantes, nós excluímos a força de Deus. E como você bem disse aí, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Como é que esse poder vai se aperfeiçoar na fraqueza se eu não reconhecer que eu tenho fraqueza? Então eu tenho que reconhecer a minha limitação, minha fraqueza, minha incapacidade. Como eu acabei de citar, líderes que não se comparam, líderes como Moisés, profetas como Elias, né? Apóstolos como Paulo, que acharam que iriam morrer. Agora, por que hoje os homens dessa atualidade, desse tempo, acham que não podem demonstrar isso? Não podem expressar as suas emoções? Não podem lamentar-se em dado momento? Estão equivocados, eles estão completamente enganados. Deus é um Deus que sabe a nossa fraqueza, mas quer ouvir da nossa boca esse reconhecimento. Porque quando eu reconheço que sou fraco, é aí que eu sou forte.
E pastor, qual que foi a fraqueza que o senhor aperfeiçoou no senhor? O senhor teve alguma fraqueza? Você falou, Dani, eu era fraco nisso e Deus me aperfeiçoou nisso. Sim, tem muitos ainda a serem aperfeiçoados, mas uma que se destaca é exatamente a impaciência, né? Muito impaciente, muito ansioso, muito iracundo, sabe? As coisas para ontem, querer que as coisas se resolvam rapidamente. Então isso Deus foi trabalhando comigo ao longo do meu ministério, e hoje eu sou muito melhor pastor e melhor comigo mesmo, porque eu entendi que tem coisas que não dependem de mim. Não sou eu que vou resolver, não sou eu que vou conseguir ajustar essas coisas. Então eu aprendi a descansar em Deus. Agora, descansar em Deus tem que se deixar claro. Descansar em Deus não é não fazer nada. Descansar em Deus é deixar Deus fazer o trabalho dele. Tá? Eu aprendi ao longo do meu ministério que nós não pastoreamos problemas, nós pastoreamos pessoas. Este é o erro de muitos pastores. Eles acham que tem que resolver o problema de todo mundo e acabam morrendo no processo. Eu era assim. Um dia o Senhor falou para mim: meu filho, por que você quer morrer pela igreja? Eu já morri por ela. Não é necessário que mais alguém morra por ela. Deixe que do meu trabalho cuido eu. Então eu comecei a entender que salvar pessoas não é a minha função, converter pessoas não é a minha função, curar pessoas não é a minha função, transformar pessoas não é a minha função. A minha função é pregar, é orientar, é ensinar e é interceder. Esta é a minha função. Então, a partir disso, eu me tornei uma pessoa tanto mais eficaz no ministério, quanto melhor comigo mesmo, e hoje já não carrego pesos que antes eu carregava. E deve ser complicado, né, pastor? Porque eu falo assim, às vezes as pessoas, elas vêm muito feridas, né, muito machucadas, e às vezes elas colocam, né, a expectativa toda no pastor. E aí, se o pastor, às vezes, não cumpre a expectativa, porque ele é ser humano, né, aí as pessoas, elas criam, né, que pegam aquilo lá pra vida, né? Aí e acha assim que a culpa é tudo do pastor. Né? Eu falo, é mais fácil a gente colocar a culpa em alguém do que a gente olhar no que a gente tem que melhorar, né? E é que a gente quer colocar, né, a nossa vida na mão de alguém pra pessoa resolver. Mas não é bem assim, né? A responsabilidade da nossa vida é nossa, né, pastor? Sim, então esse é o entendimento equivocado, tanto por parte dos pastores como por parte das ovelhas. Então, tanto existem pastores que acreditam que tem que resolver os problemas, como tem ovelhas que acreditam que o pastor tem que resolver o problema. Então, na verdade, não. Cada um tem a sua função. A função do pastor é ensinar, é pregar, é interceder e é orientar. A função da ovelha é aplicar aquilo que foi orientado. Quando você vai no médico, seja por qualquer enfermidade que você tem, não é o médico que te leva para casa, que te dá a medicação na boca, que te lembra o horário que você deve tomar. Não, o médico te dá a receita, tá? Das medicações, os horários que você deve tomar essas medicações, mas quem compra o remédio é você, quem ajusta o relógio é você, quem toma a medicação é você, e o efeito acontece em você porque você aplicou essa receita. Você não volta lá no médico e cobra dele que não funcionou nada. E se você voltar e cobrar, ele simplesmente vai perguntar: mas você tomou as medicações conforme eu te orientei? Então, esta é a função de cada um, é aplicar aquilo que foi ensinado. Veja o que Jesus fala: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem tolo que edificou a sua casa na rocha. Jesus está falando do melhor pregador que a terra recebeu, ele mesmo. Ele está dizendo: nem as minhas palavras podem mudar alguém se essa pessoa não aplicar o que eu ensino. Se ela não aplicar o que eu ensino, a casa dela vai cair. Mas se ela aplicar o que eu ensino, ela vai enfrentar tempestades, ventanias e até terremotos, mas a casa dela estará firme porque está edificada na rocha. Então a função do pastor é exatamente isso: orientar e ensinar. A função da ovelha, aplicar o ensinamento e a orientação. Pastor, e qual foi assim a maior dificuldade que o senhor olha assim pro longo da sua história? Qual foi a maior dificuldade que o senhor teve para cumprir esse chamado?
As maiores dificuldades que eu tive dentro do ministério foram comigo mesmo. Hoje, olhando para trás, quando eu comecei a pastorear, eu achava que o problema era a igreja, que a igreja era mais difícil, que as pessoas eram difíceis, e todo mundo vai concordar que lidar com pessoas não é uma tarefa fácil. Porém, hoje, olhando ao longo desses 16 anos que eu estou pastoreando, eu percebi que quem era fraco era eu. Era eu que precisava melhorar, era eu que precisava compreender a minha própria natureza e aprender a lidar com essas pessoas, e aí então o trabalho ele ia fluir mais. Então, se eu tive grandes dificuldades no ministério, essas dificuldades estavam em mim e não naquilo que eu enfrentei. Então, Deus, deixando uma palavra muito boa aqui para quem me ouve, Deus não vai deixar a prova mais fácil. Ele vai te deixar mais forte para vencer a prova. É isso que funciona o processo, tá? Então, para mim foi assim. Ô pastor, e qual que é o maior aprendizado assim, que o senhor leva de toda a jornada do senhor como pastor? O meu maior aprendizado é que Deus ele tem a história nas mãos. Cada detalhe, cada ação que nós fazemos, ela tem um significado, ela tem conexões com outras pessoas que nós não imaginamos, tá? O maior aprendizado que eu tenho hoje é que Deus tem um plano em tudo. Tem um plano em tudo, em cada ação, em cada decisão, em cada escolha, em cada caminho, em cada passo que a gente dá. Deus tem um plano, né? Recentemente eu estive no Japão, cerca de 40 dias, e lá eu pude contemplar pessoas com problemas emocionais gravíssimos, pessoas com problemas emocionais que levavam ao suicídio, e Deus me deu a graça de poder orar, interceder e pregar e falar com essas pessoas, e algumas pessoas foram curadas. Mas todo esse plano de Deus se desenvolveu no meu ministério há mais de 10 anos, com uma ação que eu tomei há mais de 10 anos atrás. Então isso eu acho lindo em Deus, que você faz hoje vai refletir em anos futuros que nós não temos ideia. Quantas pessoas serão tocadas, quantas pessoas serão transformadas e quantas pessoas serão edificadas através das ações que nós tomamos hoje. Então esse é o maior aprendizado que eu trago no meu ministério. Como diz lá em Romanos, né? Tudo coopera para o bem, né, daqueles que são chamados, né? Tudo, né, pastor? Às vezes até uma experiência que a gente passa que não é agradável, né? Que entristeceu a gente, mas aquilo lá também ele vai cooperar, né? Sim. Para reverberar mais para frente, né? Pro aprendizado, né? Então você que às vezes está passando por alguma situação, né? Creia em Deus, creia que tudo, né? Vai cooperar para o seu bem, né? Eu sempre falo assim, né? O inimigo às vezes ele quer dar um limão pra gente, mas a gente quando cristão a gente faz uma limonada, não fica só no limão azedo, essa que é a diferença, né? Então você que está aí escutando a gente, né? Qual que é o seu chamado, qual é a sua dificuldade, né? Nunca vai ser fácil, mas igual o pastor falou, a gente tem que perseverar. E eu pensando assim, né, pastor, o senhor, como que eu posso falar, largar, né? O senhor tinha uma casa, tinha o seu serviço, né? E agarrar esse chamado, né, com a sua família, né? Eu falo assim, não deve ter sido fácil, né? O senhor deve ter tido muitas inseguranças. Sim, isso realmente foi uma virada de chave na minha vida, foi muito difícil, né? Eu era concursado no regional de Campo Grande, já estava há quase 7 anos ali, né? Tinha uma estabilidade, nós tínhamos casa própria, nós tínhamos um emprego estável, família nossa está em Campo Grande. Então, quando o Senhor me chamou para o ministério, eu tive que abandonar tudo isso, né? A mão de tudo isso. Isso realmente para mim foi muito difícil. Isso para mim foi uma coisa que eu tive que criar muita coragem. Deus trabalhou muito em mim para eu poder tomar essa decisão. Mas hoje já são 16 anos que nós estamos no campo.
e 16 anos que o Senhor tem sustentado a nossa vida sem faltar nada, suprido todas as coisas e feito tudo isso que eu acabei de contar aqui. Milhares de pessoas que têm sido tocadas através do nosso ministério, pessoas que nós não temos noção têm sido alcançadas através de uma atitude que a gente toma. A Bíblia diz assim: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, o preço do ministério é exatamente a renúncia. E a renúncia é a morte de nós mesmos. Pastor, e assim, se o senhor pudesse mudar alguma coisa, o senhor mudaria alguma coisa ou não, Dani? Eu passaria tudo? Ou o senhor, como que... Eu acredito que se eu pudesse mudar algumas coisas, eu mudaria as minhas atitudes com relação a algumas situações da minha vida, seja na minha família, seja com a minha esposa, com meu filho, com alguns irmãos dentro do pastorado, porque é igual pai e mãe, né? Os filhos não vêm com manual, a gente vai aprendendo no processo. E pastoreando ovelhas é a mesma coisa. Uma das traduções para a palavra pastor é exatamente pai. A gente vai aprendendo no processo. E aí, quando se passam os anos, você, por exemplo, você tem uma filha adolescente. Se você olhar lá para trás, você fala, puxa, com a sabedoria que eu tenho hoje, eu faria algumas coisas diferentes. Então é a mesma coisa no meu ministério. Se eu pudesse, eu faria algumas coisas diferentes. Mas eu quero fechar essa pergunta com uma frase de um teólogo que ele diz assim: se eu tivesse todo o poder de Deus, eu mudaria todas as coisas. Mas se eu tivesse a sua sabedoria, eu deixaria tudo como está. Que legal. Meninas, você viu que palavra maravilhosa, né? Edificante pra gente, né? Porque às vezes a gente fica com tanta insegurança, com tanto medo, né? Do que Deus tem pra gente. Mas, igual o pastor, ele com a família dele, ele se dispôs, né? Ao seu chamado, né? Não foi fácil, mas ele teve a perseverança, tá? Então, que você possa refletir nessa palavra e a gente... Pastor, muito obrigada pela sua presença, tá? Sou muito grata ao Senhor. Fala assim, né? Pra gente viver o chamado da gente, a gente tem que ter pessoas, né, ao nosso lado que nos leva também, né? E eu quero agradecer ao Senhor, que o Senhor foi uma pessoa que me levou ao chamado, né? Quando eu mesmo nem acreditava em mim, o Senhor acreditou em mim. E assim, eu falo, Deus, ele coloca as pessoas certas, coloca a gente no lugar certo, né? Que eu sou muito grata, assim, tenho aprendido muito com o Senhor. Eu acho assim, Deus me colocou lá, naquele lugar, no momento certo, né? Porque o Senhor me ajudou muito, o Senhor não tem nem noção, né? Da ajuda que o Senhor, tão essencial que o Senhor foi na minha vida, tá? Quero agradecer de coração mesmo, muita gratidão eu tenho pela vida do Senhor, né? Por o Senhor ter me ensinado, né? Ter me colocado para falar a palavra de introdução, porque eu tinha muita vergonha de falar em público, né? E o Senhor ali com o seu jeitinho de ensinar, o Senhor vai alavancando a gente, né? E quando a gente tem um chamado, a gente precisa de pessoas, né, que acreditam na gente, né, que acreditam em nós, porque às vezes eu falo, a gente vem tão machucado, né, com tantas feridas, que a gente não se vê, não acredita na gente, mas quando a gente tem uma pessoa do lado, né, que impulsiona, que te ensina, é tudo diferente, né? Então, sou muito grata pela vida do Senhor e da pastora também, né? A pastora, que esse jeitinho dela, né, foi essencial também quando eu comecei. Ela sempre me apoiou, né? Quando eu fui fazer minha primeira palestra, ela me deu todo o apoio. Sou muito grata por vocês, tá? Quero pedir perdão se alguma vez me falei com vocês, né? Mas assim, eu tenho muita gratidão por vocês no meu coração, viu? O que o senhor gostaria de deixar, pastor, para o pessoal que está nos escutando aqui? Eu quero fechar tudo isso que foi falado aqui, sobre perseverança, né? A força do chamado, mas uma palavra que é muito comum no ambiente terapêutico e que nós temos utilizado é a palavra ressignificar. Então eu quero deixar uma palavra aqui sobre abençoar. A palavra abençoar no hebraico é barak. E a raiz dessa palavra possui algumas variações, como berek. Berek significa ajoelhar. Ou seja,
A bênção acontece quando nós nos colocamos de joelhos. E estar de joelhos perto do chão favorece essa atitude de humildade. Humildade vem de humus. E humus é o fertilizante que é usado para produzir os frutos. É exatamente da palavra humus que originou humildade. Porque humildes são aqueles que aprendem sempre, absorvem sempre as situações da vida e conseguem devolver de uma maneira virtuosa. Então, abençoados são todos aqueles que não se endurecem, não se engessam e não se fecham conformados com as tragédias da vida, mas que são ensináveis e transformam o sofrimento em combustível para a longa caminhada. Então, seja grandemente abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém. Que linda essa palavra, pastor. Quero mandar um beijo aqui para Eugênia. A Eugênia está escutando a gente. Eugênia, um beijo para você. Para a Sinara também, lá de Bonito. Sinara, um beijo para você, tá? Que vocês possam, vocês que estão escutando, que vocês possam ter sido edificada com essa palavra hoje, né? Que vocês possam olhar para o seu chamado, né? Olhar para o que Deus quer de vocês. Você já provou pensar? Às vezes a gente acha que o chamado da gente, né, tem que ser grande. Às vezes o seu chamado é cuidar da sua família, cuidar do seu lar de uma forma excelente, né? Então que o Senhor possa, o Espírito Santo, ele possa vir falar ao seu coração, né? E que você possa estar também disposto, que a gente tem que ter essa disposição, né, pastor? Exatamente, tem que estar disponível, né? Deus pode te usar em várias áreas, mas você precisa estar disposto. Está disponível e vai acontecer. Que às vezes, gente, eu falo assim, né, pastor? A gente fala que a gente quer cumprir o nosso chamado, mas qualquer coisa a gente coloca acima desse chamado, né? Então, é isso que eu falei sobre disposição, é não escolher o que vai fazer, não é escolher aonde você vai. É o que Paulo disse quando encontrou Jesus: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu te faça? Eu quero estar disponível, eu quero estar disposto, eu quero ser útil. Então, onde o Senhor acha que eu sou melhor, o Senhor me coloca lá. Essa é a ideia. Então, aonde que você quer? Não é? Às vezes não é o que a gente quer, na verdade, né? Você tem que estar disposto. É o que o Senhor quer. Né? O chamado, a gente tem que estar disposto aonde o Senhor colocar. Às vezes vai ser num lugar que você não... Eu acho que Deus já começa assim, né, pastor? Já tira a gente da zona de conforto. Sim, porque... É igual eu estava dizendo, pastorear para mim estava bem mais confortável do que sair daqui, ir lá para o outro lado do mundo, para deixar a minha família e pregar. Mas o Senhor me fez entender que a palavra não é minha, o Espírito não é meu e o chamado não é meu também. Ele me chamou, mas eu não sou dono do chamado. Ele me chamou para fazer o que Ele quer, não o que eu quero. E é isso realmente que a gente precisa entender no processo. Não é a nossa vontade, é a vontade dele que tem que prevalecer. Não é sobre a gente, né, pastor? É sobre ele, né? Quando a gente entende que é sobre ele, né, fica mais leve. Sim, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade porque elas falam assim: como é que eu vou pregar sobre cura estando enfermo? Como é que eu vou pregar sobre prosperidade passando dificuldade financeira? Como que eu vou pregar sobre vitória estando eu no meio de uma batalha? E esse é o ponto, não é sobre você. Alguém me perguntou: pastor, eu posso pregar isso se eu não estou vivendo? Eu falei: lógico que pode, porque se eu for pregar só a respeito do que eu vivo, eu vou tornar o evangelho medíocre. O evangelho não tem a ver comigo, o evangelho tem a ver com Deus. Então não é porque eu não estou vivendo um processo de prosperidade que ele não é o Deus que prospera. Não é porque eu estou enfermo que ele não é o Deus que cura. Não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Eu não estou pregando sobre o meu nome, eu estou pregando sobre o nome dele. Então as coisas não estão girando em torno de mim, giram em torno dele. Verdade. E vocês que estão aí escutando, né? Que você escutou essa palavra hoje, né? Que você possa entender que não é sobre você, que nós somos limitados, né? Se a gente olhar pra gente, mas eu sou isso, eu tenho aquilo, eu já fiz isso. Se você se olhar, a gente vai se achar incapaz. Mas Deus, o Espírito Santo que nos aperfeiçoa, eles que nos dá coragem, né? Que nos dá... Eles nos capacita, né, pastor? Porque às vezes a gente acha que a gente tem que estar preparado, né? Eu vou fazer isso quando eu tiver isso. Quando eu tiver isso, eu vou fazer isso. E não é assim, né? Deus, ele já te coloca ali, ele te dá, ele te capacita
capacita, né, pro que é para fazer. Ninguém que Deus chamou estava preparado. Não há uma pessoa na Bíblia que ele chamou que estava preparado. Ninguém. Nem Davi e nem o Paulo. Nenhum. Todos foram sendo preparados no processo. É o processo que nos prepara. Não é nós que nos preparamos para o processo. Essa foi boa também. E o processo, né? Eu falo assim, se a gente olhar... o irmão já vai anotar. Gente, anota aí, o pastor ele tem uma sabedoria, você anota no caderninho tudo que ele tá falando. Quando se a gente soubesse o processo, a gente não passaria, né, pastor? Não, se a gente soubesse o processo, a gente dava um jeito de correr. É por isso que nós costumamos dizer que Deus ele faz a promessa e ele esconde. Por isso que a gente não vê. A promessa é algo que você tem esperança de alcançar. Paulo diz, a esperança é algo que não vê. Que se você vê, como é que você espera? Então observa, Deus prometeu o céu para nós, mas a gente não vê o céu. Se a gente pudesse ver o céu, a gente ia correr desse mundo na primeira situação difícil. Mas ele escondeu. A gente espera um dia alcançar. Então as promessas Deus faz, mas ele esconde. Então é o processo que nos leva a encontrar a promessa. Então, se nós cremos nela, nós vamos encarar o processo. É assim. Então, você que está passando por esse processo, né? Fica firme no processo, que é o processo, né? É nessa caminhada que a gente tem que ser perseverante, né, pastor? Porque não é fácil, né, gente? Não é fácil, mas quando a gente está com Deus, eu falo assim, às vezes eu olho para trás, eu falo, gente, o que Deus fez na minha vida, né? Da onde que Ele me tirou? Assim, mas o que Ele fez para mim, né? Eu sei de onde que eu saí, né? Eu sei o que eu passei, ninguém mais, né? Igual você. Só você sabe o que você passou. Só você sabe aqueles momentos de desespero, de angústia, né? Que você achou que não ia ter mais saída e Deus foi ali e te confortou, te tirou desse lugar, né? Então fala assim, quando você estiver achando que não vai conseguir, né? Que às vezes as coisas estão difíceis, olha para da onde que você saiu, onde que você está. Eu sempre falo para as minhas clientes, quando elas chegam, né, com esse desespero, eu falo, olha da onde que você saiu e aonde que você está hoje. O que você tinha naquele momento? Não tinha nada. E agora você tem muito mais recursos. E você acha que Deus, né? Então tem pra gente se desesperar. É sempre a gente olha pra sua caminhada, olha o que Deus fez, que isso aí vai te dar força para você continuar. É o ressignificar, né, pastor? Exatamente. É pegar a sua dor, né, e transformar em força. Exatamente. Então, quando a gente começa a ressignificar a nossa história, você vai tirando força dali para continuar a sua caminhada. Amém, meus amados? Que você possa ter recebido essa palavra no seu coração, né? Que você possa, que o Espírito Santo possa ter ministrado, né? Se você tem alguma dúvida do seu chamado, se você tem alguma dúvida, né? Às vezes medo, né? Tem aquela inconstância, começa a fazer, depois para, né? Permanece, né, pastor? Não é, eu falo assim, para mim chegar aqui eu parei quantas vezes, né, pastor? Mas assim, né? Às vezes a pessoa quer que seja rápido, não, já começa a fazer e não é, né? Até o senhor chegar aqui, que o senhor não passou, né? Quantas vezes a gente teve que cair e levantar, né? Não que você não vai cair, você não pode permanecer prostrado. Uma vez eu entendi isso, pastor, porque eu caía e eu não conseguia levantar. Eu ficava prostrada. Aí uma vez eu escutei uma ministração sobre isso, né? Não é que eu me achava culpada, né? Tinha aquele sentimento de culpa por estar caída, não consegui. Mas não é que eu não possa cair. Eu não posso ficar prostrada. Eu tenho que cair e me levantar, né? Porque a gente não vai viver a vida inteira, né? Fala que a gente vai ter aflição. A gente tem que saber lidar com isso. Então, que você possa hoje meditar nessa palavra, né? Qual que é o seu chamado? Para que você foi chamada? É para cuidar do ministério? É para você cuidar lá no seu serviço? É para você cuidar dos seus filhos? Para você cuidar na sua casa? Mas esteja à disposição, né? Do que o Senhor tem para fazer na sua vida. Amém? E eu quero agradecer a todos que ficaram aí com a gente, né? Nessa tarde, né? Que tá muito calor, gente. Toma bastante água, né? Não tá brincadeira esse calor, tá? Então, que você possa ter sido edificada, tá? Quero agradecer ao irmão Israel pela oportunidade, né? Agradecer a pastora Cris, que veio aqui, né? Quietinha ali, a pastora, né? Companheira do seu chamado, né, pastor?
Falar assim, a importância, né, de você ter pessoas, né? Porque eu fico. E se a pastora não aceitasse, né? Se ela não. Sim. Se ela dissesse que eu não podia ir pro Japão, eu não iria. Né? E isso, às vezes, pastor, confronta muito alguns homens. Porque existem muitos obreiros com fracasso ministerial porque eles acreditam que eles podem exercer o ministério sem a contraparte. Quando você era solteiro, você até podia, mas depois que você casou, você não pode mais. O ministério, ele só é completo quando a casa ela tem essa comunhão de decisão. Então, se ela em algum momento falasse, não, eu não posso ficar sem você aqui, eu não iria. E isso é fato, eu não iria mesmo. Eu só fui porque ela disse, vai que você tem que ir. Oh, a importância da mulher sábia, né, pastora? A importância da mulher sábia, é que ela sabe, né, pastor, o chamado do Senhor, né? Eu falo assim, quando a gente tem, igual eu falei, quando a gente tem pessoas que olham para o mesmo propósito, que olham para o reino, né, a gente não tem dificuldade. E eu quero agradecer aqui já, não sei se o marido está escutando, né? Agradecer a ele, que ele também, né, ele me ajuda bastante, assim, ele não me impede de fazer nada na casa do Senhor, né? A gente tem nossas desavenças, assim, mas eu falo assim, ele nunca me impediu de fazer nada pro Senhor. Ele sempre me apoia. Eu quero agradecer ele por esse apoio, né? Porque é importante. Eu vejo muitas mulheres, né, que não têm esse apoio. O quão é difícil a pessoa querer fazer, tá ali disposto, né, e não poder. E ele não, ele sempre me apoia. Ele é o primeiro a me apoiar. Então eu quero agradecer, marido, um beijo, tá? Pra você, te amo, muito obrigado, né, por tudo que você tem feito na minha vida. E a gente tem que honrar, né, pastor? Que primeiro começa de casa, né? A quem honra, honra, né? Meu pastor sempre me ensinou que a minha primeira ovelha é a minha esposa. E a minha primeira congregação é a minha casa. Então, se eu não pastorear bem a minha casa, eu não posso pastorear lugar nenhum.